Hoje proponho uma perspectiva que eventualmente possa ajudar-vos a inspirar a vossa própria visão da vida. A origem. A origem gera a sua criação. Ela é infinita. Há quem a chame de fonte, criador, Deus, tudo o que é e tudo o que há. No fundo, é um amor puro, infinito e condicional. Essa origem é. E por ser, ela cria. Cria por expansão. Ela não fotocopia, ela expande. Expande o que é e experiencia-se em diversas formas. Assim, por expansão dela própria, ela estende os seus braços de criação. Ao expandir-se a si própria, ela dá vida a outras formas e infinitas criações que são também elas infinitas. É a própria fonte a experienciar-se, o todo a experienciar-se ser individual. Vamos focar agora numa das criações que é o planeta Terra. O planeta, per si, tem a própria evolução, por conter muitas informações ligadas a experiências do passado, memórias, traumas, aprendizagens, crenças, emoções e por aí fora. Todas essas informações encontram-se acumuladas neste plano. Quando nascemos, temos tendência a repetir o que as gerações anteriores nos ensinam, pois, como seres humanos, repetir o conhecido é uma forma de proteção contra o medo do que é novo. Assim traz a ilusão de uma certa segurança e reconforta a nossa aflição. Deste comportamento afirma-se a camada mais densa de informação em volta da Terra, pois a repetição reforça e densifica estas mesmas informações. Ao acúmulo destas informações, gera-se um campo eletromagnético todo em volta de Terra. E esse campo ganha vida, como se fosse um ser próprio, e precisa alimentar-se de quem o repete. As informações acumulam-se, o campo eletromagnético densifica, concentra-se, porém é sem julgamento. O que significa que, sejam informações construtivas ou sejam informações destrutivas, o campo eletromagnético não discerne, apenas procura alimentá-lo sempre. No fundo, quem decide colocar informações construtivas ou destrutivas é o próprio ser humano, por ser a extensão do próprio Criador. Deste modo, podemos dizer que é o próprio Criador a dar a liberdade à sua própria criação para que ela própria se experiencie e que através dela o próprio Criador também se experiencia. Uma criação adormecida apenas irá repetir as informações do campo eletromagnético. E a raça humana entra numa espécie de piloto automático sem questionar, apenas repetindo, gerações após gerações. Pensa que funciona, não se muda, equipa que vence, não se muda, mas e se o campeonato fosse o errado? Colocar em causa e questionar é evolução. Evoluir para melhor. Ir para a Terra é aceitar todo esse campo informativo ela reside. Deste modo, vir para a Terra é propor-se fazer diferente, mas com a carga de toda a informação do campo do passado. A carga do campo altera mediante a programação do país, sociedade, família, vizinhança, genética, infância, informação exterior,
Muitas são as influências. A regra do jogo é relembrar-se que se é a fonte e não o campo eletromagnético. É necessário discernir o subtil limite entre a expressão da fonte que é em nós e o que é influência do campo eletromagnético. Outra forma, podemos dizer que é necessário discernir a diferença da informação que vem da nossa máquina ego da informação que vem do nosso ser verdadeiro e amoroso. Relembrar de quem somos de verdade é dissolver as camadas do campo eletromagnético e isso só é possível através do autoconhecimento. Aí reside a chave. Nascer na Terra é um processo de densificação que nos leva ao esquecimento por assumir as crenças e informação do passado como sendo verdadeiras. E o nosso maior inimigo é o apego a esse campo informativo do passado. Pois, ao nos apegarmos a essas informações do campo, permitimos que elas girem a nossa vida e, consciente ou inconscientemente, tornamo-nos escravos dessas informações. Ao enfrentarmos os nossos medos e mergulharmos em direção ao nosso verdadeiro eu, o nosso ser infinito, que é resultado da expansão do Criador, conseguimos enfrentar os nossos medos e, em consequência disso, dissolver as camadas de informação eletromagnéticas que acolhemos como nossas a quando o nosso nascimento. Portanto, a saída é para dentro e está nas nossas mãos um futuro amoroso e pacífico deste planeta, pois ao fazê-lo individualmente, estamos a fazê-lo pelo todo. Cada camada representa uma informação que temos como grande verdade. Pode ser uma crença construtiva ou crença destrutiva. É indiferente. O campo não vê diferença, apenas lê uma informação. Cada uma das camadas é ativada especificamente mediante poder ou autoridade que lhe damos ou apenas por escolha consciente. A melhor herança que podemos deixar para as gerações futuras é a transmutação das crenças destrutivas. E a única forma é enfrentando os nossos medos mais escondidos e profundos em nós. Caso contrário, continuamos a reforçar as mesmas crenças, continuamos a alimentar o campo eletromagnético já por si bem pesado e repassamos para as nossas próximas gerações esse mesmo campo destrutivo. Cada uma das camadas tem uma frequência vibratória ascendente ou descendente, mediante a crença seja construtiva ou destrutiva. Ao alimentar a espiral descendente, estamos a alimentar o caos, a doença, a tristeza, o conflito, o medo, a competição e então, claro, o ego. O ego está a reinar nessa espiral. Porém, se alimentarmos a espiral ascendente, já estamos numa direção à ordem, ao amor, à alegria, à paz, à saúde. E neste caso, sim, estamos a alimentar o nosso ser infinito e amoroso. Podemos ter camadas mais superficiais, de foro consciente,
outras mais intermédias, de forma mais subconsciente, e outras crenças tão profundas que apenas se encontram no inconsciente. Apenas existem dois caminhos. É simples. Cada uma das camadas tem um dos dois movimentos. Ou é o caos, ou é a ordem. Apenas e só. O somatório destes movimentos para cada uma das camadas do teu ser dita a tua vida. É pura matemática. Para transmutar o efeito de uma camada do caos para a ordem, ou seja, do medo para o amor, a solução é simples. É a autenticidade para contigo próprio. Pois seres verdadeiro e honesto para contigo próprio vai mostrar-te exatamente os teus interesses interiores, se esses mesmos são mais caóticos ou se esses são mais de ordem, se esses são mais baseados no medo ou se são mais baseados no amor. A autenticidade e a verdade permitem-te dissolver as camadas disfuncionais que não te servem a um propósito de maior paz. O desapego é essencial. Ao questionares profundamente com honestidade cada pensamento e cada ação, desmanchas as correntes que te aprisionam. E aí nasce a verdadeira liberdade. Partilho agora um exemplo de raciocínio para uma interrogação interior verdadeira. Nós somos a própria pergunta e a própria resposta. Segue então o exemplo. Estou com raiva. Por quê? As pessoas que eu amo não me consideram. Por que essa conclusão? Eu dedico muito cuidado e atenção para fazê-las felizes, mas elas não me aceitam como eu sou porque agora não quero mais fazer o que elas querem, gostam e acham ser o certo para mim. E então, qual o problema? Sinto falta de amor, apoio e compreensão. Sinto-me só. Então continuo a fazer o que eles gostam, mas sinto-me infeliz e desconectado de mim próprio. Não o faças mais então. Mas sinto abandono e rejeição que gera um vazio interior abismal. Como podes preencher esse vazio? Não tem ninguém que ame tanto quanto amo aquelas pessoas. Elas foram a minha vida e já não é a primeira vez que uma coisa destas acontece na minha vida. Consegues viver com esse vazio? É extremo sofrimento. Não consigo viver com este vazio que se transformou numa ausência muito dolorosa. Uma ausência de quê? Uma gigante ausência de amor e calor no peito. Sinto-me inerte e é extremamente doloroso. Nem sei como viver sem amor. Acabas de dizer exatamente o que te é necessário para preencher essa ausência. Queres dizer que todo o amor que eu dava às pessoas que amo e através do qual eu sentia-me feliz, devo agora entregá-lo diretamente a mim próprio para preencher este vazio? Claro, simples e direto. Mas isso não é egoísmo? Não, simplesmente reorientas os teus recursos para objetivos mais construtivos. Podes ser tu e outras pessoas autênticas e verdadeiras. Eu nunca fiz isso, porque foi-me sempre dito que tratar-nos bem era egoísmo. Então acabas de desmanchar mais uma corrente que te aprisionava em crenças limitantes. Ao mesmo tempo que é mais fácil de executar na prática, a verdade é que eu não se passo ideia do que gosto e o que me faz feliz, pois sempre pensei no que os outros precisavam para ser felizes.
e só quando eles estariam felizes é que finalmente eu poderia estar. Isso é uma verdade condicionada e mais uma crença limitante que desmanchas. Então eu fiz errado a minha vida toda. Isso fere muito o meu ego. Mas agora também começas a sentir a verdadeira liberdade. Poderias nunca te ter dado conta disso. Traz-me leveza também. Sinto-me grato pelo fato das pessoas que eu amo me terem magoado, porque, ao mesmo tempo, acabaram por me libertarem. Agora percebes como esta vida é ilusória e invertida? Sim, verdade. A liberdade é para dentro. Conhecer e enfrentar as nossas visões com compaixão, libertar-nos das amarras. Sou muito agradecido. Uma intenção boa, mas mal aplicada, pois ninguém pode fazer outra pessoa feliz senão ela a si própria. Este caso cria dependência e isso é prisão e não amor. É uma grande ilusão. O ego sempre vai defender o que conhece e afastar o movimento da espiral ascendente, pois o ego é naturalmente controlador e tem medo. Por isso, a espiral descendente é mais fácil para ele, mas também mais diminuto para o ser infinito que somos. Não se trata de acabar com o ego, mas antes sim colocá-lo ao serviço do ser infinito, mais sábio e amoroso. Recomendo o vídeo já postado neste canal acerca da humildade. Espero que de alguma forma esta pequena perspectiva possa ajudar-vos a criar a vossa própria perspectiva para que sintam cada vez mais a riqueza de uma vida ainda mais com sentido. Somos livres, portanto sejamos livres e infinitos no amor que somos. Obrigado pela tua presença.